O primeiro turno das eleições de 2022 finalmente foi realizado e, de certa forma, o resultado foi bastante surpreendente, tanto para um lado quanto para o outro. Havia sim por parte da direita uma confiança de que Bolsonaro pudesse vencer no primeiro turno, mas também havia tal expectativa por parte da esquerda em relação ao Lula. É claro que os 4% de vantagem que o Molusco leva para o segundo turno são relevantes, mas ainda assim não se pode negar que a coisa desde o início das apurações esteve bastante equilibrada. Isso significa algo que já estava claro desde outras eleições, mas que muita gente insiste em não ver. Não existe apenas um, mas sim dois Brasis. E antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário neste vídeo e de se inscrever no meu canal. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Os mapas da apuração das eleições para presidente da República deixam muito clara a atual divisão do Brasil. Grande parte do norte do país e o nordeste em peso elegeram Lula, e o sul, o sudeste e o centro-oeste elegeram Bolsonaro. Não é um exagero retórico. Em quase todos os estados, tanto um quanto o outro candidato venceriam no primeiro turno, o que significa basicamente que mais da metade dos eleitores desses estados rejeita completamente um dos candidatos, em favor de outro que é mais querido. Em outras palavras, um Brasil elegeu Lula, o outro elegeu Bolsonaro. Podemos chamar esses dois países de Conserva Sul e de Nordestistão. O Conserva Sul elegeu Bolsonaro por causa de suas pautas econômicas, mas especialmente por suas pautas morais, patriotismo, preservação da família, luta contra o progressismo, etc. Junta-se a isso também a questão armamentista, muito cara a essa região do país, e a questão do agronegócio, muito importante para o centro-oeste brasileiro. Já o Nordestistão não tem jeito, eles elegeram Lula por causa da questão da distribuição de renda, ou seja, as ideias socialistas do PT e do Molusco. Percebe-se, portanto, que não há um interesse real no bem do país como um todo. O sul do país não está preocupado em sustentar o Nordeste, e o Nordeste não se importa com as outras regiões sendo prejudicadas por políticas de intervenção estatal. Cada lado olha apenas para seus próprios interesses, e é ridículo acreditar que exista, de fato, uma unidade nacional. Existem dois países brigando entre si, orientados por duas visões políticas completamente inconciliáveis. Nesse sentido, não dá para esperar que o país, como um todo, fique satisfeito com o resultado das eleições. Independente de quem vença o segundo turno, teremos uma parte do país revoltada com os resultados, se sentindo traída, e com razão. 14 estados elegeram Lula, e 12 estados e o Distrito Federal elegeram Bolsonaro. É claro que em Minas Gerais a coisa ficou bem equilibrada, quase um swing state, como diriam os americanos. Isso então significaria que o placar em quantidade de estados ficou empatado, 13-13, com Minas Gerais dividido entre os dois candidatos. Esse fenômeno, naturalmente, não é algo recente. Veja o mapa das eleições de 2018 e perceba o óbvio. O Brasil já estava dividido em duas partes naquela época. Nada mudou de lá para cá. Isso indica que, da mesma forma, no futuro, o Brasil continuará dividido. Ou, em outras palavras, essa divisão é definitiva. Nosso país já é ideológica e politicamente dividido, separado ao meio, uma união forçada de dois entes completamente diferentes e inconciliáveis. A cada eleição, essa tensão entre as duas partes se torna mais clara, com uma ofendendo a outra naturalmente. Essa diferença de visão política possivelmente se explica ao analisarmos o balanço de estados pagadores e recebedores de impostos. Basicamente, os estados que elegeram Bolsonaro no primeiro turno, com uma ou outra exceção, pagam mais impostos à União do que recebem em troca. Já os estados que majoritariamente votaram em Lula são, na maioria dos casos, deficitários, recebem mais da União do que pagam em impostos. Isso significa que temos em nível nacional um sistema de distribuição de renda que tira impostos dos estados mais ricos para custear os gastos dos estados mais pobres da União. É de se esperar, portanto, que os estados que sustentam essa farra apoiem um sistema político mais favorável à redução de impostos e à liberdade, enquanto que os estados que são beneficiados por esse sistema defendam um sistema político que representa um aumento do Estado, inclusive por meio de mais impostos. Quando a esquerda defende mais impostos para os mais ricos, ela não está se referindo apenas aos indivíduos.
Isso se aplica também aos estados mais ricos, que deverão ser assaltados com mais consistência para bancar os estados deficitários. O fato de os problemas sociais que acometem os estados mais pobres e que perpetuam sua miséria não serem combatidos pela esquerda é mero detalhe. Pois bem, existe alguma solução para esse problema? Bem, de fato, essa solução existe e é muito prática. Divida-se o país ao meio e o problema estará resolvido. Veja que, de acordo com o mapa das eleições para presidente da República, as fronteiras do Conserva-Sul e do Nordestistão já estão muito bem delineadas. Divida-se o país tomando por base essas fronteiras, imposse Bolsonaro no sul e Lula no norte, e problema resolvido. Todos estarão felizes, cada região governada pelo político mais desejado pela maioria da população. E se você me perguntar qual seria o destino de Minas Gerais, bem, a resposta também é simples. Veja que, de acordo com o mapa, também temos 2 estados de Minas Gerais. Basta, portanto, dividir o estado ao meio, com Minas do Norte sendo incorporado ao Nordestistão e Minas do Sul sendo incorporado ao Conserva-Sul. Simples, você não acha? Bem, na verdade você sabe tão bem quanto eu que isso nunca vai acontecer. Esqueça essa história. Soluções de conciliação não agradam ao Estado. Governantes sempre vão preferir governar um povo dividido, porque isso lhes permitirá colocar um lado contra o outro. O Brasil continuará dividido ideologicamente, de fato, mas unido dentro de um mesmo Estado, porque todos os que teriam poder suficiente para dividi-lo de direito jamais o farão, porque esse é o segredo do seu sucesso. Dividir o país em 2 partes, uma mais liberal e a outra mais socialista, está fora de questão, assim como adotar o modelo norte-americano de grande autonomia dos estados, o que reduz bastante o poder central do presidente, ou então o modelo parlamentarista composto por um chefe de estado e um chefe de governo, também estão fora de questão. Qualquer mudança nesse sentido teria o grande risco de funcionar, e nós sabemos bem que o Brasil nunca teve mesmo vocação para dar certo. A solução libertária é a única eticamente válida e que resolve o problema da representatividade de forma definitiva. Cada um deve ser livre para escolher a qual governo quer se submeter, podendo escolher, inclusive, não se submeter a governo nenhum. Numa sociedade libertária, Bolsonaro e Lula seriam escolhidos pelos indivíduos, numa mesma região geográfica de forma voluntária e pacífica, e cada indivíduo teria que se submeter apenas às leis que contratasse por meio do voto, com o direito imediato, é claro, de praticar sua secessão individual desse mesmo contrato, se assim preferisse. Por mais que você afirme que essa ideia de sociedade libertária é uma loucura, uma insanidade que nunca se tornará realidade, você também precisa dar o braço a torcer quanto ao fato de que o atual sistema eleitoral brasileiro é um lixo total e irrestrito. Longe de unir a sociedade e manter a coesão do país, o que esse sistema faz é separar cada vez mais o povo brasileiro, colocando norte contra sul numa divisão que se aprofunda a cada nova eleição. Loucura e insanidade é acreditar que 200 milhões de indivíduos, espalhados por uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, podem ser governados de Brasília por um governo centralizador, sem que isso se configure num catalisador de crises sociais entre as diferentes regiões do país. O sistema eleitoral brasileiro, meus amigos, é uma catástrofe natimorta.